Eventos complementares. Bom, complementar é aquilo que complementa, né? Tipo, você tem a história do arroz com o feijão. Hoje você já tem o arroz, o feijão e alguma mistura que a gente ouve falar, não é? Mistura geralmente é um pedaço de carne, um bife, um pedaço de frango, alguma coisa diferente, né? Mistura. Então, eventos complementares são dois eventos D e E, tais que, quando você pega os dois, né? Quando você pega os dois, você vai ter o espaço amostral. E quando você faz a intersecção entre eles, igual agora há pouco nós vimos, o conjunto se torna vazio. Duas maneiras de representar o conjunto vazio. Você coloca assim, ó, os colchetes vazio, ou você coloca assim um zerinho cortado com traço na diagonal, né? Conjunto vazio. Você só não pode enfiar esse zerinho cortado aqui dentro, senão fica conjunto vazio, já não é vazio. Porque é um conjunto que contém dentro um conjunto vazio. Então não é vazio. Vamos entender isso? Você tem uma vasilha dentro da geladeira e ela está vazia. Então você tem uma vasilha vazia. Mas aí você tem dentro dessa geladeira uma vasilha que tem outra vasilha vazia. Então esta primeira vasilha, ela não está vazia porque ela contém uma vasilha que está vazia. Viu? Mas ela contém algo. Então não existe essa ideia de conjunto vazio. É conjunto vazio. Tá? Então, volta aqui comigo. Ó. Então aqui, o evento mutuamente exclusivo, que tem interseção vazia, ele é também um evento complementar. Porque, no caso, quando você pega o que tem num e o que tem no outro, é tudo o que você tem, que é o espaço amostral. Olha lá, ó. União, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Interseção, vazio. Fechado até aqui? Tranquilo? Vamos adiante, então. Devagar e com calma. Matematicamente, grosso modo, forma mais simples de se resolver exercícios envolvendo probabilidade é o cálculo de o que é a probabilidade da ocorrência de um evento simples, um evento A, qualquer. Vamos considerar evento simples um evento que não é complexo, um evento que não tem outros eventos agregados a ele, é um evento único. Isso ficou bom. Então você tem, que é o NA sobre NU. O que é esse NA aqui? É o número de elementos do evento A. E o NU é o número de elementos do espaço amostral. Por exemplo, vamos voltar lá no nosso dado, começo desse quadro. Um dado que você joga para cima, um dado comum, tem 6 faces, né? Nesse contexto, né, se você quiser calcular a probabilidade de ocorrer a face número 2 voltada para cima. Aí a pergunta é, qual é o número de elementos desse evento? Quantas faces número 2 esse dado tem? Porque você pode ter um dado de 6 faces, que ele não vá de 1 até 6, ele pode ser 2, 2, 3, 4, 5 e 6, por exemplo. Ó, tem 6 faces. 2, 2, 3, 4, 5, 6. Se você quer saber a possibilidade de dar o número 5, você tem um número 5 em 6. É 1/6. Mas a probabilidade, nesse caso, de dar o número 2, seriam 2 em 6, que daria 1/3. Por quê? Simples. Quantos número 2 nós temos nesse evento? Eu falei para você 2, 2, 3, 4, 5, 6. Eu falei 2, 2. Então esse dado hipotético que nós acabamos de inventar, ele teria duas faces 2. Num total de faces 6. 2 em 6. Dá para dividir em cima e embaixo por 2, né? 2 por 2 dá 1. 6 por 2 dá 3. Então fica 1 em 3. 1/3. E o que você faz com 1/3? Você pode pegar e orar se quiser. Rezar. Né? Piada, né? Ajuda, matemática. Então vem comigo. Olha lá então. Então, probabilidade de um evento A simples ocorrer tem relação com o número de elementos do evento A, ou seja, aquilo que pode acontecer dividido por aquilo que eu tenho, pelo universo que tenho, certo? Então vamos lá, exercícios, né? Vamos testar o mais simples possível. Vem comigo. Vamos ver se já tem um exercício aqui, um exemplo. Ó, exercício exemplo. Então vamos lá.
no lançamento de um dado, determinar a probabilidade de se obter o número 2. Vamos fazer junto. Quando ele fala dado comum, não especifica que tipo de dado que é, você vai inferir que é um dado de 6 faces. E um dado comum, em que todas as faces são equiprobabilísticas, ou seja, com a mesma probabilidade de ocorrer. Então o dado não é viciado. E esse dado, então, ele tem os números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada face é representada por 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por um número. Bom, então, qual é a probabilidade de você obter o número 2? Quantos número 2 nós temos no dado? Nós temos um número 2. Num total de quantos conjuntos? Aí inclui o 2, né? São 6. Então, 1/6. Um número par. Se a gente for discutir um número par, aí você tem que pensar que o número par já são 3 num total de 6, que são os números 2, 4 e 6. São 3 num total de 6. Por que 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, quando você vai pegar o conjunto universo, inclui-se também aqueles eventos especiais, aquela ocorrência desejada, que no caso eram os números pares, 2, 4, 6. Total de números pares, 3. Num total de elementos, que inclui os pares e os ímpares, que são 6. Então, nesse caso, o número par seria 3 em 6. Os dois são divisíveis por 3. Então, ficaria metade, né? 1/2, ok? Um múltiplo de 3. Agora, para ser múltiplo de 3, você tem que pensar que, em tese, no campo dos números inteiros e do dado, vai começar com 3, né? Múltiplo de 3. Então, o primeiro é o 3, o segundo é o 6. Acabou, não tem mais número. Então, são 2 elementos num total de 6. Então, 2/6, que passa a ser 1/3, ok? Vamos para a resolução? Vamos ver se a gente acertou. Então, a ocorrência do número 2. Né? Então, o número 2 ele aparece uma vez. O conjunto universo são 6. Então, você vai ter 1 em 6. Quando você pegar 1 dividido por 6 e multiplicar por 100%, você vai encontrar 16,67%, ok? A ocorrência de número par. O número par são os 2, 4, 6. Então, a quantidade de eventos para a letra B são 3. O conjunto universo são 6. Né? O conjunto universo já foi dado aqui. Então, você tem 3 elementos em 6, que vai dar meio. 0,5 vezes 100%, você chega no 50%, ok? E aqui um múltiplo de 3, começando pelo 3. O 3, 6, 9, 12, mas vem cá, depois do 6 não tem mais, o dado tem 6 faces. Então 3 e 6, são 2 elementos. Né? 2 num total de 6. Então o que você vai ter? 2 em 6, 1/3. Né? Você pega 1, divide por 3, multiplica por 100%, você vai perceber aí o 33,33%, ok? Maravilha. Vamos continuar. Falando então de probabilidade. O famoso diagrama de Venn. Nós vamos ver isso ainda em outros momentos, mas hoje eu quero que você tenha uma atenção especial aqui comigo. Nós temos uma superfície aqui, S, onde nessa superfície S, essa é a representação de uma superfície, mas você pode pensar que essa superfície é uma caixa, nesse caso aqui é transparente, então ela tem um volume, certo? Ok? Tem um volume. Dentro dessa caixa, você tem 2 esferas. Então, se nós estamos falando de esfera, não é uma circunferência ou um círculo. Onde a circunferência ela é vazia por dentro e o círculo ele é totalmente preenchido. Mas, em tese, não tem volume. Então, nós estamos falando de esferas. Nós temos 2 esferas aí, esferas A e B. Tá? E elas podem estar se relacionando uma com as outras. Elas podem estar se tocando em algum ponto, certo? Interagindo. Né? A interação ela pode ser desde a espessura de uma agulha até a interação ser muito maior do que 2 mãos se tocando. Depende do tamanho das esferas e elas se tocando, ok? Ali você tem, no ponto de contato, é semelhante às retas que se interceptam em algum ponto, ok? Então, essas 2 esferas aqui, representado essa parte interna, se você colocar aqui um olhinho, vai virar um peixinho, tá?
representando essa interseção, esse ponto de contato ali, né? E essa área ali é aquela área em que elas estão em contato, certo? Área de contato, tá? Ou seja, a interação entre elas. Então você vai pensar que isso aqui é uma caixa S, que tem um volume, com duas esferas dentro. E você vai pensar da forma como nós estamos tendo aqui, que vamos considerar que essa caixa está no vácuo e não há gravidade. Então, literalmente, essa caixa ela está assim, em tese, em queda livre. Tudo bem que o tema aqui é matemática, estatística, probabilidade. De tal sorte que não há movimento relativo entre as esferas A, B e essa caixa representada por S. Existe um repouso comum entre elas, né? Uma referência de repouso entre elas. Ou seja, grosso modo, numa linguagem simples, A e B estão flutuando dentro dessa caixa, tá? E essa caixa, ela está preenchida por um espaço vazio. Ou seja, o que ela tem dentro dela, além do vazio, são as esferas A e B. E as esferas A e B, elas têm alguma coisa dentro delas, algum conteúdo qualquer, tá? Então vamos lá, mais uma vez. Note que B está dentro de S, mas não está encostando em S aqui nesse caso. É muito importante falar sobre isso, tá? Pelo menos nessa visão. A está dentro de S, mas não está encostando em S. Não está encostando, tá? Primeiro nessa caixa aqui. Nós vamos ter esse desenho várias vezes aqui hoje, vai se repetir daqui a pouquinho. Esse primeiro desenho é isso que nós temos. E em tese aqui, tanto A como B estão, em tese, pela representação inicial, fazendo analogia com S, estão vazios. Então A está vazio, interagindo aqui uma parte com B que está vazio, né? Mas S não está vazio. Porque seria aquele recipiente que está na geladeira inicialmente vazio, mas depois você vai e coloca um outro recipiente dentro dele que está vazio. Mas este primeiro recipiente não está vazio, porque ele contém um recipiente que está vazio dentro dele. Viu por que foi importante a gente discutir isso agora há pouco? Olha só então. Nós temos aí um espaço, uma superfície S, que não está vazia porque ela tem dois outros objetos, duas esferas A e B, que em tese estão vazias. Tá legal? Então tá bom. Diagrama de Venn. Se nós quiséssemos discutir a possibilidade da ocorrência de A ou B, essa parte ficou um pouco pequena, convém que você na sua casa e você dá uma ampliada na tela do seu computador para você visualizar legal. Como que nós representaríamos aqui a ocorrência de A ou B? Bom, primeiro importa salientar que a gente viu agora há pouco que A ou B é o mesmo que união. Então quando a gente fala A ou B, a gente está falando de tudo que tem em A junto com tudo que tem em B. Mas na hipótese de A e B estarem se relacionando aqui, terem pontos comuns, quando você falou de tudo de A, você já falou daquela parte que está sendo ali compartilhada com B. Então, quando você faz a união de A com B, na verdade, você pega os elementos de A, reúne com os elementos de B, sem repetições. E como que você retira as repetições? Você tem que saber o que é comum aos dois para tirar eles, certo? Nós vamos ver isso. Então, olha só. Nessa figura agora, quando você fala ocorre A ou B, é tudo que tem no A com tudo que tem no B. Tá legal? Beleza? Nas próximas aulas vou estar trazendo essas figuras ampliadas para você. Agora é só para dar um start inicial, porque eu queria que coubesse tudo numa única tela. Aí acabou que teve comprometimento do espaço. Vamos lá. Então, ocorre A ou B, repara que tudo que está no A e tudo que está no B ficou rachurado, ficou preenchido. Legal. Então é o mesmo que A união B, certo? Próxima figura. Ocorrem A e B simultaneamente. Ou seja, a ocorrência de A implica a ocorrência de B.
Então veja como ficou a figura. Agora, o rachurado ficou apenas naquela parte do contato entre A e B. Aquela parte de interação, semelhante à reta. É a interseção, ou a intersecção, certo? Então ocorre A e B simultaneamente, ficou rachurado apenas aquilo que está relacionado a A e B, não podendo ser A exclusivamente, não podendo ser B exclusivamente, mas sendo ao mesmo tempo A e B. Então é o mesmo que A interseção B. Então vamos lá, continuando. Não ocorre A. Veja bem, agora está dizendo que não ocorre A, então todo o resto acontece. Olha lá. Tudo, ó. Tudo ficou rachurado. Mas não ocorre A, então não pode ocorrer nem esse pedaço aqui, que é compartilhado com A e B. Nem esse pedaço pode, porque está escrito não ocorre A. Então tudo aquilo que for A fica vazio. Ou seja, não ocorre A é qualquer coisa menos A. Beleza? Continua comigo. Então, a expressão não ocorre A, ao invés de você colocar a negação de A, que em lógica seria dito dessa forma, a negação de A, ou em matemática, colocar um sinal de menos, tudo menos A, ou seja, retira-se A de tudo. Aqui na probabilidade, você coloca A tracinho em cima. Esse A tracinho em cima significa não ocorre A. Ok? Não ocorre A. Continua comigo. Agora é diferente, ó. Ocorre somente o A. Somente. Então, é A e mais nada. Então não pode ser nem A com B. Não pode ter a superfície. Vamos ver a figura? Olha lá. Ocorre somente o A. Repara que agora ficou rachurado só o que é A. Esse pedaço aqui é A, mas é A com B, então ele não entra. E todo o restante da caixa S não entrou também. Então ocorre somente A. Certo? Então, como que você representa isso? A interseção com não ocorre B. Viu que não ocorreu B aqui? Certo? Ok. Aqui nós desconsideramos a caixa, tá? A intersecção com não ocorre B. Mas não pode ser só o não ocorre B. Senão seria semelhante a A, só que com B. A intersecção com não ocorre B. Certinho? Porque B está na superfície, aí você vai entender todo o contexto. Ocorre somente A, então somente o A pode estar rachurado. Fica até mais fácil pensando assim. Agora, não ocorre nem A e nem B. Adivinha o que vai acontecer? Aqui ocorre A e B simultaneamente e ficou rachurado aquilo que é A e B. Agora, não ocorre nem A e nem B. Então pensa, olha a figura. Então tudo rachurado, né? Menos o A todinho, com B todinho, e isso inclui o A e B. Não ocorre nem A e nem B. Porque se ocorrer A e B, ocorreu A. Só que aconteceu junto com B. Então, não ocorre nem A e nem B. Como é que você representa isso matematicamente? Então agora, você vai fazer a união entre A e B, só que você vai negar essa união. Você vai retirar essa parte. Mas você não vai usar nem o termo de negação da lógica, nem o termo de subtração da matemática. Né? Ou seja, você está dizendo que não acontece a união B. Ou seja, aqui ó, tudo menos o A. E aqui é tudo menos a união com B. Ou seja, não pode ter A, não pode ter B e não pode ter A com B. Ou seja, A e B. Certo? Beleza. Quase acabando. Vem comigo. Quase acabando essa lauda, né? Outra forma de você representar é a intersecção de não ocorrer o A com não ocorrer o B. Beleza? Duas formas de representar o não ocorre nem A nem B. Ou seja, não ocorre A união com B, primeira, ou
equivale a não ocorre A intersecção com não ocorre B. Perfeito? E aí, próxima e última figura desta lauda, tudo indica. Não ocorrem A e B simultaneamente. Olha a diferença aqui. Ocorrem A e B simultaneamente. Aqui não ocorrem A e B simultaneamente. Que é diferente de nem A nem B. Nem A nem B. Tá? Que não ocorrem simultaneamente ao mesmo tempo, né? A e B simultaneamente. Olha a representação. Agora está tudo rachurado, menos aquilo que é comum aos dois. Fechou? Beleza? Tranquilo? E a matemática, como é que você representa isso? Bom, uma forma é colocar assim, ó. Não ocorre a união com não ocorre B, que é diferente de não ocorre a união A com B, certo? Fique atento com isso. Ou ainda você pode falar que não ocorre a interseção B, justamente porque essa parte aqui é o que nós temos. Então, meus queridos, daqui a pouquinho tem mais e nós vamos partir para um campo de exercício. Grande abraço, até daqui a pouco.